Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versos 23 ao 46. A autoridade de Jesus é questionada. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre, e a deixou com uns lavradores, e foi para uma terra distante. E, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um, e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitarão ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhe eles: Ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram estas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta.
Mateus capítulo 22, dos versos 1 ao 14, a parábola do banquete de casamento. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Marcos capítulo 11, dos versos 27 ao 33. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe disseram: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles, respondendo, disseram a Jesus: Nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Marcos capítulo 12, dos versos 1 ao 12, a parábola dos lavradores. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre e a deixou com os lavradores, e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram.
e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles. E deixando-o, foram pelo seu caminho. Lucas capítulo 20, dos versos 1 ao 18. E aconteceu que, em um daqueles dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: dize-nos com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, respondam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes? Mas e se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos que João era um profeta. E eles responderam que não podiam dizer de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. E novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram e o insultaram, e o mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: o que eu farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o os lavradores, eles arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram: Deus o proíba. E ele, observando-os, disse: então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas naquele em que ela cair, ela triturará ao pó. João capítulo 12, dos versos 37 ao 50. A incredulidade dos judeus. Mas, apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz:
Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam no seu coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória, e dele falou. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga. Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me disse o Pai, assim eu digo.